Muito bem, uma boa tarde, uma boa manhã, não sei onde você está nos assistindo, uma boa noite talvez. Obrigado pela sua presença em nosso estudo semanal. Nós estamos aqui com a série Revelação de Jesus. É um programa Bíblia Fácil aqui em Campinas, conduzindo as pessoas a darem um olhar específico, especial para o livro de Apocalipse. Espero que a tua experiência esteja sendo muito positiva. Nós estamos aqui para o estudo de número 8, que basicamente compreende a abertura de uma nova sessão de estudos no livro de Apocalipse, onde especificamente nós iremos falar sobre os assuntos que envolvem as cenas finais deste mundo, e automaticamente em Apocalipse 12 nós inauguramos então um período singular na história narrado como o período das cenas finais, né, do período final da história desse mundo. E nós iremos então ver nos próximos estudos, a partir de hoje, um cenário um pouco diferente do que você está habituado, de só voltar no passado e ver o que aconteceu, mas agora iremos olhar para o futuro e ver o que vai acontecer. Isso é relevante para nós, principalmente pelo fato de que nós estamos olhando para frente e vendo onde Deus quer nos levar, né? Então, vamos olhar para a revelação e ver o que nós podemos esperar de Deus e o que Ele espera de nós em relação a esse período final, tá bom? Para isso, quero fazer uma oração com você. Deus e Pai, nosso Rei, antes de abrir Sua palavra e estudarmos o texto de hoje, eu peço por gentileza que o Senhor venha com a Tua graça e Teu poder fazer Tua vontade em nós, acima de tudo revelar o Teu caráter para cada um de nós através da Sua palavra. Que também o Senhor ilumine nossa mente para a compreensão desse estudo e nos dê força para a gente resistir a tudo aquilo que vem de fora, que nos atrapalha na nossa caminhada contigo. Isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Bom, eu queria que antes da nosso início, você, por gentileza, pegasse a tua Bíblia, o teu caderno de estudos, a tua caneta, o teu lápis, para você estudar ou agora, nesse momento, né, esse capítulo 12 que é tão importante para nós, tá bom? Seguindo assim mesmo raciocínio, queria que você abrisse então o capítulo 11 da sua Bíblia. Vamos ler aqui o verso 19, que é um dos textos que vai introduzir a gente ao capítulo 12, que é basicamente o texto principal que nós vamos ver hoje, tá? O capítulo 12 inteiro. Bom, o verso 19 do capítulo 11 fala assim: Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Sobreviveram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. O texto que aparece aqui, ele relembra a gente de uma cena muito interessante, que não é nova para nós, porque ela já aparece no Antigo Testamento. Deixa eu só compartilhar com você essa imagem aqui, ó. O estudo de hoje é um novo cenário na história, né? E nós temos um momento histórico do povo de Israel em que você vai lembrar mais uma vez, onde o tabernáculo, o santuário terrestre, simbolizava o santuário celestial, né? João aqui está vendo um santuário no céu, mas ele fala especificamente que ele vê uma arca da aliança, né? E você lembra, né, que no santuário terrestre nós tínhamos o espaço do sacrifício, o espaço externo. A parte interna era onde o sacerdote diariamente ministrava o sangue do cordeiro em favor dos perdão dos pecados do povo. Uma vez ao ano ele entrava então nesse espaço chamado lugar santíssimo, né? O lugar onde estava a arca de Deus, né? Dentro da arca nós tínhamos 3 elementos: o cajado de Arão, que realizou as pragas no Egito, libertando o povo de lá. Nós temos o maná dentro dessa mesma arca que estava no templo, símbolo do pão diário, né? Cristo fala que ele é o pão da vida. E nós temos as tábuas da aliança, né? As tábuas dos 10 mandamentos, que também simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo, e a lei como sendo um instrumento de fazer o povo entender quem era Deus, a nossa obrigação em relação a ele e também ao próximo, e também, como depois Paulo fala, sem lei nós não podemos conhecer o pecado, né? Então, a lei de Deus mostra a sua vontade para nós, e nós temos os 10 mandamentos nessas tábuas também que ficavam dentro da arca de Deus. No santuário celestial, já como nós já dissemos, a arca da aliança é um símbolo do trono de Deus, aonde ele habita, né? E aonde ele reina e onde ele também julga, né? Então, a parte santíssima do contexto do santuário celestial
é um símbolo de onde Deus está no santuário celestial, perdão, no santuário terrestre, né? É um símbolo da onde Deus está no santuário celestial, da onde então ele faz o julgamento dele, né? Então isso é bem importante para nós compreendermos, porque antes de começar o capítulo 12, nós temos essa visão que João tem da parte santíssima do santuário celestial, mostrando para nós que nós estamos agora no momento histórico, no momento da história que vai, Apocalipse 12, 13, 14, 15 vai introduzir no contexto final da pregação, e simultaneamente nós vamos ver Jesus agora ministrando então a salvação para os seres humanos do trono onde ele habita. Bom, esse é o contexto mais amplo, né, dos textos que nós vamos ler. Contudo, o capítulo 12 ele vai remontar um pouquinho da história e depois ele vai continuar então para o futuro. Você vai perceber isso lendo agora o verso 1 do capítulo 12 até o verso 6. Vamos lá, o texto fala assim, pega a sua Bíblia e vamos ler junto comigo. Verso 1 diz assim, no capítulo 12. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, um grande vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com um cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentasse durante 1260 dias. Muito bem. O texto que você lemos fala sobre um momento específico da história de Deus com o seu povo, né? Vamos primeiramente identificar aqui algumas palavras importantes que aparecem, ou de personagens que aparecem no contexto bíblico aqui. Primeiramente, nós temos uma mulher, 12 estrelas, dragão, estrelas do céu e esse filho varão. São 5 menções a, quem sabe, personagem, nós vamos ver isso aqui agora, que contemplam essa cena que está acontecendo aqui. Perdão, gente, hoje eu não sei porque tá me dando esses bocejos. E eu já, inclusive, hoje já fui pedalar, já fui andar aqui na cidade, né? Hoje é uma segunda-feira, então eu não sei porquê, mas vamos lá. Eu tô aqui focado e não vou desistir de fazer esse estudo para você, tá bom? Eu tô bem acordado, não acabei de acordar não, viu? Mas vamos nessa. O texto fala assim que nós temos aqui uma mulher. Bom, essa mulher, se você voltasse para o contexto do Antigo Testamento, você vai se lembrar que mulher é um termo usado para simbolizar Israel, né? E depois, ainda no Novo Testamento, Paulo fala que Jesus é um noivo, né, que vem para também se casar ou fazer aliança com a sua mulher, simbolizando a igreja também. Então, no contexto bíblico, mulher simboliza a igreja. E essa igreja tem uma coroa com 12 estrelas. Se você voltasse um pouquinho lá em Apocalipse capítulo 1, você vai ler no finalzinho do capítulo 1 que estrelas podem significar líderes ou até mesmo anjos de Deus, né? Então, 12 estrelas aqui simbolizam a igreja fundada pelos 12 apóstolos ou comissionada aos 12 apóstolos. E o texto também fala que essa mesma igreja ela é perseguida pelo dragão. O dragão, aqui no verso 9 do capítulo 12, é precisamente a antiga serpente, ou o diabo e o Satanás, aquele que seduz todo mundo. Então, o dragão aqui é o próprio diabo, tá? Ele que persegue essa igreja, e esse mesmo dragão, ele foi aquele que tirou a terça parte das estrelas do céu. Como disse para você, estrela pode simbolizar líder, ou líderes de Deus, né? Ou pode significar anjos, né? Assim como está em Apocalipse capítulo 1, verso acho que 19, se eu não me engano, aparece isso. Bom, o que isso quer dizer? Isso quer dizer para nós que estrelas do céu, a terça parte das estrelas do céu, são aqueles anjos que foram persuadidos pelo diabo lá no céu, para que eles saíssem de lá e finalmente fizesse a rebelião com Deus, né? Então, essas terça partes das estrelas do céu simbolizam
os anjos que Lúcifer enganou no céu, retirou do céu, e agora eles estão lançados à terra. Ainda, esse império do mal, simbolizado pelo dragão, né, ou o próprio diabo e seus anjos, começa a perseguir o filho varão que a mulher deu à luz, né? Lembrando que a mulher está grávida no verso 1, e aqui no verso 5 ela deu à luz a um filho varão. Esse filho varão, ele rege as nações, ou ele reina sobre as nações com cetro de ferro. E o texto fala que ele foi arrebatado para Deus, ele foi levado para Deus até o seu trono. Então esse filho que nasce tem um trono. E a mulher, porém, que está aqui na terra, ela foge para o deserto, onde Deus cuida dessa mulher durante 1260 dias. Bom, automaticamente, quando você lê o texto, você vai perceber naturalmente que esse filho varão que nasce da mulher é uma referência a Jesus Cristo. Até porque ele tem um trono, e em Apocalipse, aquele que tem um trono e se assentando no trono é o próprio Deus, o próprio homem o próprio Deus que se fez homem, chamado Jesus, e ele reina no céu. Então a cena que nós temos aqui é a cena onde a igreja de Jesus, ela agora vai para um período de perseguição intensa que dura 1260 dias. Referente a esse tempo que a igreja é perseguida no deserto, né? Nós temos talvez alguma pista aqui em relação a que período que é esse que a igreja é perseguida. Deixa eu te mostrar aqui um PowerPoint que eu separei para você, para te mostrar basicamente do que nós estamos falando aqui em relação a esse tempo de opressão ou de perseguição, né? Bom, Apocalipse 12:16 fala de 1200 dias. Esse mesmo período ele aparece com uma outra linguagem aqui em Apocalipse 12, verso 14, Daniel 7:25, dizendo que esse é um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, tá? E ainda em Apocalipse 11, verso 12, 13 e 5, diz que esse tempo também é chamado de 42 meses. Bom, para entender melhor o que tempo que é esse de perseguição, nós temos que usar um princípio de interpretação de dias proféticos, né? Porque se você for em Ezequiel, aqui embaixo na flecha tipo Ezequiel e Números e Levíticos, você tem esses textos aqui que marcam a ideia de que um dia profético simboliza um ano, tá? Para cada dia profético simboliza um ano literal. Por isso que a ideia de um tempo é a ideia de um dia, ou 2 tempos, 2 dias. E metade de um tempo quer dizer metade de um dia, tá? Obviamente, isso seriam 3 dias e meio, ou, no período profético, 3 anos e meio. Isso quer dizer 1260 dias. Essa é a equivalência de 3 anos e meio, tá? 42 meses, da mesma maneira, é um período que na soma dos meses dariam 3 anos e meio ou 1260 dias. Todos esses períodos que vão aparecer nesses textos aqui se referem a um período de perseguição intensa, de oposição ao evangelho e opressão, né, e inclusive de muita perseguição dos cristãos. Esse período aqui que aparece nesses textos aqui, acho que a soma seriam 5 aparições, né, tanto em Daniel quanto em Apocalipse, desse mesmo período em que a igreja ela é oprimida, perseguida e martirizada. Esse período histórico, para muitos historiadores protestantes, teólogos protestantes da época do século XVIII e XIX, assim também como hoje muitos intérpretes entendem, foi um período de grande e intensa perseguição que aconteceu do ano 538 até mais ou menos o ano de a soma aqui agora não consigo, agora não estou tentando, daria mais ou menos em 1600, 1700, onde acontece esse período então de intensa perseguição ao longo desses anos, né? Não dias, mas anos de intensa perseguição. Foi exatamente nesse enorme período de tempo que nós chamamos de Idade Média ou Idade das Trevas, aonde não só o evangelho foi oprimido, mas como também boa parte da cristandade que permaneceu fiel à palavra de Deus também sofreu intensa perseguição da religião ou do Estado, onde o Estado e a religião era uma coisa só, né? Esse período é chamado de Roma Papal, né? Onde o Império Romano e o cristianismo que se aliou a Roma,
eles têm então um grande período de império, né? Na verdade, quando se fala Roma papal, é quando de fato nós temos um período extenso de tempo, né, de 1260 dias aqui, ou perdão, anos, em que nesse período de mais de 10 séculos a igreja tomou posse, inclusive também do poder político e militar, e reinou durante todo esse período. Foi nesse período então em que Deus ele separa esse povo dele em meio ao deserto. Aqui é um símbolo apenas desse período de escassez, né, de tentação, de prova que a igreja passa, tá? E esse período histórico é reconhecido de 1538 para frente até o seu final em 1700 e aqui eu não consigo fazer bem as contas, mas depois eu posso fazer com mais atidão esse período aí. Bom, esse é um período histórico que acontece essa proteção de Deus em relação ao povo de Deus, tá? Bom, logo em seguida nós temos um texto que segue, que é o texto de Apocalipse 12, verso 7 até o verso 12, que é uma nova sessão que tem a ver não é a sequência da história, mas basicamente é o centro do livro de Apocalipse, revelando para nós qual é o motivo da perseguição, por que existe uma batalha espiritual ou até física, né, entre o povo de Deus e também o império do mal que habita aqui nesse mundo, tá? Bom, vamos lá. O texto fala para nós da seguinte maneira, verso 7 até o verso 12. Houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem se achou no céu o lugar deles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. O sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Ele, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai aos céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Bom, quando você olha para esse texto, a pergunta imediata que nós fazemos é por que existe essa intensa perseguição aos cristãos, que o texto narrou para nós ali, nesse período extenso de 1260 anos, né? Ou dias na linguagem profética, né? E nós vemos aqui, inicialmente, uma batalha que acontece no céu. Veja que a batalha que nós vimos acontecer na Terra durante esses mais de 10 séculos, né, durante o período da Idade Média, é uma coisa que não é nova no contexto bíblico. Porque o texto que nós temos aqui, que nós vimos, é um texto é um texto que mostra que a batalha espiritual entre o bem e o mal, ela acontece muito tempo antes da criação do homem e da mulher aqui neste mundo. O texto remete a uma batalha espiritual que acontece no céu, e essa batalha acontece entre Miguel e o dragão. Nesse momento é importante dizer para você que Miguel, esse anjo que aparece aqui, ele é chamado em outras partes da Bíblia de o arcanjo Miguel. É isso que está em Judas no verso 9. O arcanjo Miguel, a palavra arca, quer dizer o principal dos anjos, ok? Ou seja, é aquele que é o líder de todos os anjos, é aquele que lidera a batalha contra o mal no contexto da guerra original, lá antes do pecado, ou antes mesmo da criação do mundo. No momento em que, de fato, que o grande dragão ele faz essa rebelião. Para muitas pessoas, na sua interpretação, e eu sou uma dessas pessoas, Miguel, quem aparece aqui, é também o mesmo arcanjo que, segundo Tessalonicenses, é aquele que vai soar a trombeta de Deus, né, no contexto da volta de Jesus, né? E esse mesmo arcanjo, ele simboliza e representa o próprio Jesus, que é aquele que vem para reinar. No contexto do Antigo Testamento, existe somente um único tipo de anjo que lidera o exército de Deus. Esse arcanjo é chamado de o príncipe dos exércitos do Senhor. Esse mesmo anjo, inclusive, ele é adorado por Josué
no encontro que esse Josué tem com aparentemente um anjo, né? E ele é adorado também nesse contexto. É um pouco tempo no contexto ainda do povo de Deus, aliás, um pouco antes do contexto de Josué, nós temos também um anjo que luta com Jacó durante uma noite inteira. E o texto lá fala especificamente que Jacó não lutou com o anjo, mas lutou sim contra Deus. Ou seja, a ideia de um anjo que parece ser o próprio Deus, ela não é nova no contexto bíblico e ela vai aparecer inclusive em outras partes da Bíblia. Portanto, a palavra Miguel, ela tem um significado, né? No hebraico, ela quer dizer quem é como Deus, né? Chega a ser até uma pergunta, né? Quem é como Deus? Bom, na Bíblia, você só tem uma pessoa que é como Deus e que é o próprio Deus. E esse é chamado de Filho de Deus, né? O próprio Jesus. Colossenses, inclusive, fala que por ele todas as coisas foram feitas e sem ele nada das coisas poderiam existir. Ou seja, Jesus é é o Deus que se fez homem. E em Jesus habitava a plenitude de Deus. Ou seja, na Bíblia só tem um que é como Deus, e esse é Jesus Cristo. A batalha, então, no céu travada do dragão contra esse anjo Miguel é travada contra o próprio Jesus. A guerra original no céu foi contra Jesus. E é por isso que é ele mesmo que resolve a guerra que está instaurada aqui na terra. E o texto fala que esse mesmo dragão é aquele que foi expulso e ele é o acusador de nossos irmãos, é aquele que nos acusa de dia e de noite. Então, o texto de Apocalipse 12, versos 7 a 12, basicamente narra o grande conflito aqui neste mundo. Os filhos de Deus que vivem de acordo com a vontade de Deus e são salvos pelo Cordeiro de Deus, agora, nesse contexto específico, não mais tem que temer as acusações do diabo de dia e de noite diante de Deus. O verso 11 fala a razão pela qual nós não devemos mais temer esse momento. Por quê? Porque nós o vencemos por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram e mesmo em face da morte não amaram a sua própria vida. O grande segredo da vitória espiritual aqui nessa terra tem a ver com o nosso Jesus. Nele nós encontramos a nossa identidade, quem nós somos, e também o nosso propósito, ir a todo mundo, pregar o evangelho e preparar um povo para a volta de Jesus. Esse é a nossa grande identidade. Em Cristo encontramos nossa identidade e nele também encontramos nosso propósito. E aí o verso 12, ele é essencial porque ele fala assim, que agora nós podemos festejar, os céus festejam a vitória daqueles que habitam na terra. Portanto, e ainda assim, o texto fala agora que esse mesmo diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. E aí agora vem os textos bíblicos que vão apontar para nós o que vai acontecer aqui nesse mundo após esse grande período de 1260 anos, que compreende esse período específico da Idade Média, tá? Onde nós temos um período de grande e intensa perseguição do dragão, né, em relação à igreja. O diabo persegue a igreja, tenta sufocar o evangelho, tenta martirizar as pessoas e fazer com que elas desistam de pregar o evangelho. Contudo, após esse grande período da Idade Média, nós agora vamos ver o que acontece com relação à pregação do evangelho nesse período específico que sucede esse grande período, né, aí que vai desde o ano 538 até mais ou menos ali a Reforma Protestante, um pouquinho depois da Reforma Protestante. Tá? Só para curiosidade de vocês, nem todos os teólogos protestantes eles concordam com a data inicial, tá, desse grande período de intensa perseguição. Contudo, todos eles concordam que esse grande período de perseguição, intensa perseguição, ele realmente acontece nesse período que nós conhecemos na história da Idade Média ou Idade das Trevas, tá bom? Só por curiosidade de vocês, para que a gente consiga falar aqui numa mesma língua, tá bom? Bom, dito isso para você, vamos ler aqui agora o verso 13 até o 17. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, e aí aonde é sustentado durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente.
Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Muito bem. E aqui nós estamos no texto final, e aqui eu quero deixar minhas considerações finais em relação ao estudo de hoje. Veja só, o texto aqui, ele se refere do verso 13 e 14, àquilo que nós já vimos no verso 6, né, de Apocalipse 12, que é um período que nós vimos que aqui em Apocalipse, no verso 14, fala de um período onde a mulher fica no deserto, onde Deus sustenta ela durante um tempo, tempos e metade de um tempo, que basicamente equivale, como eu já expliquei para você, ao período de 1.260 dias. Nesses dois casos, nós estamos falando de um período de perseguição e opressão ao evangelho e aos cristãos de 1.260 anos. Muito bem, isso ficou claro para você. O texto, inclusive, fala que essa mulher foi sustentada por Deus por duas asas da grande águia, né? Curiosamente, no contexto do Antigo Testamento, enquanto o povo andava pelo deserto depois das pragas do Egito e foi liberto para ir rumo a Canaã, se você for em Êxodo, versículo 19, verso 4, fala que Deus, como asas de águia, tirou o povo do Egito e conduziu o povo em meio ao deserto. Basicamente, o texto aqui está nos remetendo a esse imaginário lá do contexto do Antigo Israel para mostrar que Deus, assim como no passado, vai cuidar da sua igreja de maneira tão especial quanto foi naquele contexto lá. Deus vai guiar o povo, e aqui a expressão como grande asas, com as duas asas da grande águia que acompanha o povo. Muito bem. E aí no verso 15, nós temos aqui uma expressão interessante. O texto fala que a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher como água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Então, aqui nós temos agora um novo elemento na história da igreja e em relação aos ataques do inimigo. Porque agora você percebe que não é mais o dragão que está atacando a igreja, mas sim a serpente, que basicamente é um outro nome para o dragão, o próprio diabo, mas a serpente nos remonta a uma ideia que já aconteceu na narrativa bíblica. Se você for lá para Gênesis, no capítulo 3, você vai lembrar que a serpente é aquela que persuade ou engana, misturando verdade com mentira, aquilo que ela pretendia fazer com a criação de Deus, que era tirar a criação de Deus da obediência e lealdade ao seu Criador. Bom, e é curiosamente que aqui, mais uma vez, nós vemos um ataque, porque a ideia de que a serpente arrojou a sua boca atrás da mulher, água como um rio, também remete ao fato de que no Antigo Testamento nós temos alguns momentos em que o povo de Israel, em seu contexto de perseguição, também os profetas narravam que essa ideia de perseguição era como se fosse águas que tentam tomar e levar ao povo para um caminho distante do caminho de Deus. Isso basicamente simboliza o fato de que aqui nós estamos vendo o próprio inimigo em forma de serpente tentando perseguir a igreja e persuadi-la para não ser fiel e leal ao seu Criador, ao seu próprio Deus. Bom, e agora a grande pergunta que vem é o seguinte: em que momento da história a Igreja de Deus ela não sofreu essa certa oposição, tanto física, mas de tal maneira que ela fosse persuadida ou levada em pensamento ou em ideologia para um caminho de engano e de quem sabe, perversão do Evangelho? Aqui alguns teólogos aplicam essa expressão aqui, né, esse momento de perseguição pela serpente, a esse período que nós já vimos, inclusive, no nosso último estudo, que fala sobre aquele período da Revolução Francesa, onde surge o Iluminismo, né? Assim como outros movimentos teóricos e ideológicos naquele contexto, assim como o humanismo, o materialismo, o ceticismo e por aí vai. É nesse mesmo contexto
em que a igreja também foi de maneira perseguida, houve um certo tipo de perseguição física, mas principalmente houve uma sobreposição da razão em relação à fé. Nesse contexto, por exemplo, nós temos muitas Bíblias sendo queimadas em praça pública, a religião sendo desacreditada. Nós temos, nesse contexto, né, qual é o grande lema, né, o grande lema da Revolução Francesa era ouse crer, né? Ouse confiar que você pode viver sem a tutela de outras pessoas. Eu digo assim para você, que nem tudo que aconteceu na Revolução Francesa e Iluminismo, a gente pode colocar no mesmo pacote e falar que tudo foi ruim, né? Tudo é pecado, tudo foi nocivo. Não, nós temos muitas coisas boas que surgiram desse contexto da Revolução Francesa, né? Que hoje em dia faz com que a humanidade se enobreça, né? E consiga alcançar os seus potenciais maiores. Contudo, ali surgiu uma grande oposição ao Evangelho, de tal maneira que a religião foi considerada algo que fugia da racionalidade, algo benéfico para o ser humano. E aqui o texto fala que algo socorreu a mulher, né? O texto fala que a terra, porém, socorreu a mulher. E a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. O que quer dizer isso aqui, né? Me parece que nesse mesmo contexto, ali entre o século 17 e 18, algo aconteceu em relação à igreja e algo protegeu a igreja. No contexto da igreja dos 1260 anos, o texto fala que Deus levou a mulher para um deserto. Aqui nesse contexto, aparentemente Deus faz com que uma terra, ou a terra, é usada para socorrer a mulher, tá? Bom, naquele contexto histórico, pegando agora o gancho histórico, tá? E não um gancho textual, porque aqui nós não temos muitos elementos textuais para nos dizer o que acontece com a igreja, mas se você notar bem, nesse mesmo contexto histórico do surgimento da Revolução Francesa, do Iluminismo, de uma certa tipo de perseguição física, intelectual em relação ao cristianismo, acontece algo específico, em que muitos dos puritanos, né, dos cristãos puritanos, que não fizeram aliança com essa revolução ideológica naquele contexto da Europa, eles saíram então do continente europeu e foram para uma nova terra. E essa terra hoje é conhecida como os Estados Unidos da América. Foi naquele contexto ali, então, em que uma nova terra recebe agora esses conversos que não fizeram nenhum tipo de aliança com esse cristianismo, ou melhor, com essa perseguição aos cristãos. E ali surge, então, não só uma nova nação, mas também um novo berço para que o cristianismo se desenvolva e cresça, se aprimore e consiga, inclusive nesse contexto, ter um período de grande revivamento da fé. Foi exatamente nesse contexto do século 17, 18 e 19 em que nós tivemos um grande avivamento da fé e nós vimos, não só no contexto do continente europeu, mas principalmente no contexto desse novo continente, né, dessa nova terra que recebe o cristianismo, nós vemos então um surgimento realmente do apego à palavra de Deus como regra única de fé. E ali grandes pregadores surgem, grandes igrejas recebem então essa bênção do céu para que eles comuniquem a palavra de Deus de maneira ainda mais intensa e fervorosa. Então, é nesse exato contexto que nós vemos aqui um novo tipo de ataque do dragão. E o texto fala assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs sobre a areia do mar. Bom, aqui nós entramos, pessoal, em um dos temas centrais que vai permear Apocalipse 13 e 14 especificamente, e também um pouquinho mais depois o capítulo 15 e 16. Porque aqui nós voltamos agora em um contexto onde existe aparentemente a última e mais forte e mais pesada ação na história do conflito entre bem e mal do dragão em relação à igreja. Percebe que depois que Cristo venceu na cruz e foi ao céu e reina, né? O dragão agora, a sua única chance de vencer ou batalhar contra Cristo é
fazendo guerra contra a sua igreja. Só que nesse contexto específico, não, a mulher aqui, ela tem agora os seus restantes e a sua descendência perseguida. Aqui não é toda mulher que está sendo perseguida, mas é o restante da sua descendência, e o texto fala que a sua descendência são aqueles que, primeiramente, guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E aqui, então, essa expressão, os mandamentos de Deus, o testemunho de Jesus, ela vai começar a aparecer mais vezes no contexto dessa guerra final. E você pode perguntar, por que os mandamentos de Deus, eles aparecem aqui como característica do restante dessa mulher ou da descendência da igreja que vive nesse mundo antes da volta de Jesus? Bom, principalmente porque você conhece a Deus por aquilo que Ele é e aquilo que Ele faz. E o que Ele é, basicamente, Ele colocou também nas suas leis, né? Quando você pega, por exemplo, os 10 mandamentos, né? Você percebe que ali nós temos mandamentos que têm a ver com o nosso relacionamento com Deus, os 4 primeiros mandamentos, e o nosso relacionamento com o próximo, né? Que são os 6 mandamentos das tábuas, né? E, obviamente, algumas pessoas se questionam, né, se esses mandamentos são válidos. Mas é lógico que são válidos. Por exemplo, se eu pegasse aqui os mandamentos que têm a ver com respeitar pai e mãe, não furtar, não matar, não adulterar, esses mandamentos, obviamente, estão 100% válidos, assim como os 4 primeiros mandamentos, né? De nós adorarmos apenas um único Deus, não fazer imagem, escultura, e a adoração somente a um único Deus. E também o 4º mandamento, que tem a ver com a observância do sábado, né? Esse é um mandamento que aparece, inclusive, no 4º mandamento. Sobre esse assunto do sábado, que é um mandamento controverso no contexto da cristandade hoje em dia, nós iremos voltar nesse assunto em um texto específico, que talvez não seja no próximo estudo, mas talvez no estudo de número 9, nós iremos falar um pouquinho sobre... perdão, 9 não, no estudo de número 10. 10, nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto específico, tá bom? Porque o texto aqui é bem claro em dizer que essa igreja que o inimigo está perseguindo é a igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, sendo que também o testemunho de Jesus é um assunto que nós iremos ver um pouquinho mais para frente. Bom, basicamente, o diabo ele não quer ver uma coisa. Ele não quer ver aquilo que é de Deus sendo expresso no seu povo. É por isso que ele insiste hoje em pais matando filhos, filhos matando pais. Ele insiste hoje no adultério, ele insiste hoje na mentira, ele insiste hoje nos genocídios, nos suicídios. Ele insiste em fazer as pessoas, na verdade, viverem aquilo que é contra a vontade de Deus. A guerra, me parece que hoje em dia, a guerra que o diabo tem estabelecido nesse mundo, ela é um pouco mais silenciosa, mas ela ainda permeia muito os caminhos de silenciosamente, dentro da mente de cada um dos fiéis, fazer com que eles se esqueçam ou com que eles vivam algo diferente do que aquilo que Deus ele recomenda, ele estabelece, ele ordena na sua palavra. Veja, a guerra final de Deus, ou melhor, a guerra final que acontece nesse mundo, é uma guerra travada em nosso coração, na nossa mente. Porque basicamente é aí onde Deus está, é onde Deus habita. Mas também nós podemos fazer uma escolha de Deus não habitar nesse lugar, de Deus não estar nesse lugar. E é por isso que então o diabo vai fazer de tudo para que os mandamentos de Deus não estejam em um lugar específico, que é na sua vida prática e também no seu coração, nos seus pensamentos. Se eles não estiverem em seu coração e em seu pensamento, não haverá prática que nos mova em relação à vontade de Deus. Bom, por isso eu queria dizer para você uma coisa muito importante. A partir de agora, nós vamos ver nos próximos capítulos 13, 14, 15, 16, 17, as cenas finais desse mundo. Nós vamos ver em maneira detalhada o que está acontecendo agora e ainda vai acontecer de maneira bem específica, como é que as coisas estão e vão se organizar para que, se possível, até mesmo os escolhidos sejam enganados. Mas aquele que confiar plenamente na palavra de Deus, aquele que confiar a sua fé somente, exclusivamente naquilo que o texto diz, naquilo que a palavra de Deus diz, você certamente estará seguro. Por isso que eu peço para que você, em oração, em humildade e consagração, não escute o que eu falar, mas escute o que a Bíblia falar. E o que ela falar para você, entenda que essa é a palavra de Deus para a sua vida. E se você confiar inteiramente na sua vida à palavra de Deus, ela vai te proteger, Ele vai te proteger
O Espírito Santo vai te guiar em cada nova compreensão do texto. E você será protegido. E você será protegida. Quero orar com você. Deus e Pai, obrigado por tudo. Especialmente pelo dom que nós temos, que é a Tua palavra que nos ensina, nos protege, nos corrige, nos orienta. Ó Deus, ao iniciarmos uma nova sessão no livro de Apocalipse, eu quero que o Senhor, por gentileza, Pai, venha mover o nosso coração para ouvir a Sua voz. Não é a minha voz, Pai, que importa. É a Tua voz, a Tua palavra. Por isso, mova a mim e cada um dos meus amigos que estão nos acompanhando nesse estudo, desde o dia primeiro dos estudos, a nos levar à compreensão cada vez mais profunda do Seu texto e da Sua palavra. E assim o Senhor nos oriente no Teu desejo, na Tua vontade. Isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Obrigado por tudo, viu? Obrigado pela sua companhia. Estamos juntos aqui. E próximo estudo, Apocalipse 13. Vamos ver aqui uma linguagem diferente. Aparentemente estamos diante de uma nova trindade aqui em Apocalipse 13. Parece que surge uma trindade falsa no contexto dessa guerra final. Fique ligado com a gente. O Apocalipse 13 vai ser um dos textos mais interessantes da Bíblia, que mostra para nós um cenário completamente inusitado e que nós vamos buscar entender nesse tempo do fim. Obrigado por tudo, Deus te abençoe e tenha uma ótima semana.